Seja bem-vindo ao PaboCast de RH, um, um podcast voltado para profissionais da área de RH da Escola de Negócios do RH. Para quem não me conhece, meu nome é Edgar, eu sou um dos instrutores e sócio proprietário aí da Escola de Negócios do RH. E hoje nós vamos começar o nosso conteúdo falando de um tema que é um tema extremamente importante dentro da área de recursos humanos, que é o tema de plano de sucessão. Esse tema, que é um tema que é pouco explorado aqui no Brasil, e a ideia desse podcast é a gente aprofundar e explorar um pouco mais sobre esse tema, que é um tema extremamente estratégico e relevante dentro da área de recursos humanos. Para a gente falar sobre esse tema, eu trouxe aqui duas convidadas, são duas convidadas que atuam na área de RH, para compartilhar um pouco da experiência na parte de sucessão e na área de DHO como um geral. E eu vou começar aqui apresentando a Beatriz Semeghini, né? Semeghini. Semeghini. Bom, a Beatriz ela é formada em Relações Internacionais e Economia pela Facamp, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Negócios pelo INSPER. Ela atuou aqui na sua carreira como na área de RH, atuando em grandes empresas, né, principalmente na parte de consultoria e estratégia no mercado de construção civil, serviços financeiros. Hoje ela é especialista em desenvolvimento organizacional e gestão de talentos e cultura, à frente aí de grandes pilares da área de RH, que é a parte de cultura, desenvolvimento, a parte do ESG, e hoje ela atua na Alelo, é isso? É isso mesmo. Seja bem-vinda, Beatriz, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de participar aqui com a gente. Obrigada. E eu também estou aqui com a Bianca Gregório, né, que atua na área de DHO, famoso Desenvolvimento Humano Organizacional. Ela tem uma formação em propaganda e marketing, é pós-graduada em psicologia organizacional e gestão de pessoas pela PUC do Rio Grande do Sul, é isso? Isso. No ano de 2020, ela fez uma transição, que depois eu quero entender um pouco mais como que foi feita essa transição, saindo de uma área de marketing para ir para a área de RH. E desde então ela vem focada aí na área de desenvolvimento humano organizacional, trabalhando com alguns projetos focados aí na parte de desenvolvimento de pessoas, carreiras, dentre alguns temas como ciclo de desempenho, sucessão e jornada do colaborador. Que legal. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada. Bom, temos algo curioso aqui que eu quero começar antes da gente entrar no tema de sucessão, porque vocês não têm uma formação de base na área de RH. E o caso da Bianca, vamos começar no seu caso primeiro, Bianca, você fez uma transição recente. Então, antes da gente entrar nesse tema de sucessão, me conta um pouco, como é que foi essa transição, você sair de uma área como é uma área de marketing, que hoje vem crescendo bastante, inclusive, acho que o tema, né, o formato que nós estamos trabalhando aqui, que é o formato de podcast, ele está muito relacionado à parte de marketing. E eu queria entender como é que foi essa transição, como que você fez, porque isso com certeza, até abrindo um parênteses aqui com vocês, eu recebo muitas perguntas relacionadas a esse ponto. Pessoas da área de marketing, da área financeira, pessoas de áreas que não são da área de RH buscando fazer uma transição. Compartilha um pouquinho com a gente como que você fez essa transição, como é que foi esse movimento de carreira que você fez, Bianca? Legal, Edgar. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí para participar desse podcast. E é um tema que eu amo falar, né? Inclusive, acho que minha primeira ação dentro da área de recursos humanos foi falar sobre carreira, sobre mudanças, né? E tudo mais. Então, eu sou formada em propaganda e marketing. E eu acho que é um tema muito interessante de falar, porque hoje, na sociedade que nós vivemos, nós somos obrigados a escolher o nosso curso de graduação muito novo, né? Então, e a gente não sabe o que quer fazer da vida ainda, né? A gente, sei lá, presume, vê o que gosta, o que tem a ver, né? Como que a gente se conecta ali com o mercado de trabalho sendo que nós somos, mas a gente não tem a certeza ainda. Então, a gente, sei lá, escolhe por N motivos ali que a gente não sabe se são os motivos ali que fazem mais sentido. E aí, eu escolhi a minha graduação por conta de características que eu considero ali que tinha esse matching com a profissão de marketing, né? Então, eu me considero uma pessoa comunicativa, que tem facilidade de se relacionar e tudo mais. Então, eu falei, acho que o marketing ali, comunicação, pode ser que seja um caminho.
E aí eu fiz a graduação em propaganda e marketing, atuei dentro da área, tanto como estágio, em diversas áreas de comunicação, de eventos. Então eu passei por várias áreas dentro do marketing. E aí eu fui ali para o marketing estratégico, que foi minha última experiência nessa área. Só que olhando para minha experiência profissional, eu gostava do marketing, achava que fazia um certo sentido comigo, ali com as minhas características, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Então eu falava assim, ai, poxa, eu gosto, mas não amo. Sabe? Aquela questão de, tipo assim, eu gosto, mas acho que eu poderia ser mais feliz trabalhando. Então eu comecei a me questionar em relação a isso. Poxa, eu tô numa empresa legal, meu gestor é muito legal, a minha equipe é uma equipe legal, mas não é isso. Eu ainda sentia que não era isso. Então eu comecei a me questionar, comecei a olhar para o mercado, comecei a olhar para mim, né? Então, através da terapia, eu comecei a investigar ali o porquê que eu não estava tão satisfeito, por que eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu fui olhando para o mercado, falando assim, poxa, eu gosto do marketing, eu gosto do que ele trabalha, mas eu sinto falta de estar com pessoas, de olhar para as pessoas, de ver se as campanhas de marketing que eu faço faz sentido para a pessoa, se atende a necessidade delas. E no marketing em si, muitas vezes, dependendo da área que nós atuamos, olha muito para o resultado, olha muito para a venda do produto, olha muito para a campanha, para que o produto venda mais, mas não olha se a pessoa precisa daquilo. É verdade. Né? Então, assim, eu falava assim, poxa, eu quero saber da pessoa. Eu não quero saber se o produto tá vendendo mais ou não. Eu não quero saber. Eu quero saber se a pessoa tá bem, se a pessoa se ela tá encontrando o que realmente ela busca, se ela sabe o que ela busca. Então, eu me questionava muito em relação a isso. Eu sentia a falta das pessoas. E aí, onde eu trabalhava, na época, o RH era super atuante. Então, lançava uma ação do RH, eu era a primeira a me inscrever. Todo dia eu subia lá na sala do RH para conversar com as pessoas, né? Para entender o que elas faziam. Então, eu tinha essa relação com o RH que eu admirava. Era um RH que eu admirava e que eu via que fazia diferença na vida das pessoas. E aí, eu comecei a me questionar, falando assim, poxa, eu acho que é isso que falta. Eu acho que tem um pezinho ali. E aí, comecei a pesquisar no mercado, vi quais áreas, o que as áreas de RH faziam, quais eram as atividades, o propósito, a missão. E aí eu me conectei com essa área de treinamento e desenvolvimento. E aí eu falei assim, acho que faz sentido essa área. Aí eu conversei com as pessoas que atuavam nessa área onde eu trabalhava, fiz um assessment do DISC, né, que é o mapeamento de perfil comportamental. Aí ela falou pra mim, bom, perfil você tem, né, para essa área. Agora você tem que ver se você vai gostar, se vai fazer sentido as atividades. E aí eu acompanhei algumas atividades, ajudei a organizar algumas atividades, e aí eu falei assim, é isso, eu tenho certeza que é isso. E aí, como eu sou formada em marketing, na época eu falei assim, poxa, mas eu não entendo nada de RH, não faço a menor ideia do RH, das ferramentas, da parte técnica. Então eu falei assim, poxa, preciso correr atrás, porque se é o que eu quero, eu preciso já, desde já, correr atrás. E aí tem uma frase que uma pessoa me falou que ficou muito marcada pra mim. Que é assim, às vezes a gente fica ali sentado, esperando alguma coisa acontecer, e aí ela falou pra mim assim, corre atrás, porque se a oportunidade vir, você já tá preparado. Porque se a oportunidade vier e você não estiver preparado, não vai adiantar. Então, por mais que você ainda não esteja na área, corre atrás. Aí eu fui atrás de cursos, né? Então eu fechei um curso de gestão de pessoas por competências, que não falava só de treinamento e desenvolvimento ou de desenvolvimento organizacional, falava de tudo. Então falava de recrutamento e seleção, cargos e salários, endomarketing, falava um pouquinho de tudo em relação ao RH. E aí fiz o curso e falei, treinamento e desenvolvimento é o que eu me identifico mais hoje. Então eu vou investir mais nesse tema. E aí, dentro da área que eu trabalhava, ninguém queria sair do RH, porque o RH era atuante, né? Então, e eu já fiquei assim, nossa, não vou conseguir nunca, né? Uma vaga aqui no RH, poxa vida. E aí, coincidentemente, né? Eu acredito que, na minha vida, pelo menos, eu acredito muito em Deus, né? E aí, coincidentemente, Deus foi preparando. E aí, surgiu uma vaga na área de treinamento e desenvolvimento. E aí, eu falei assim, bom, já tô fazendo o curso, né? Já conversei com as pessoas ali, tinha um bom relacionamento. Falei assim, vou me arriscar. Eu me candidatei na vaga internamente, aí conversei com a gerente, conversei com a diretora, fiz um projeto para a área de RH, que era um projeto voltado para a jornada do colaborador.
Porque lá a gente tinha várias ações, mas que não seguiam uma jornada, assim, eram ações, muitas ações legais, mas que não entravam dentro de uma jornada, eram ações isoladas. E aí eu falei, olha, tudo que a gente pode fazer e linkar com tudo que a gente já tem dentro de uma jornada do colaborador. Então eu fiz esse projeto, apresentei para gerente, apresentei para diretora, né, e tudo. E aí eu consegui a oportunidade, fiz essa transição de carreira e o interessante foi que foi na pandemia. Que legal. Então foi na pandemia, assim, essa nova experiência de trabalhar de casa, né? E aí na pandemia eu tive uma experiência muito de olhar pra mim, de entender, né, como estava a minha vida, o que, é que eu queria pro meu futuro, as minhas relações, o tempo que eu estava investindo ou não em mim. Então a pandemia foi um presente pra mim no sentido de eu me descobrir de novo. Eu me redescobri ali na pandemia e tudo deu certo. Então assim, eu me descobri que ia pro RH, fui pro RH. 2 meses mais ou menos, né, que eu estava no RH ali aprendendo, colhendo as informações e entendendo os nossos sistemas, nossos processos. E aí eu falei, o primeiro desafio foi um workshop de carreira, porque a gente estava apresentando o plano de carreira na companhia. E aí, antes de apresentar o plano de carreira para a área, a gente fazia um workshop falando sobre carreira. E aí, o meu primeiro desafio foi esse. E foi incrível, porque foi totalmente o processo que aconteceu comigo, de me descobrir, de entender o que fazia sentido, como que eu queria me conectar. E aí foi esse workshop, e aí foi esse meu primeiro desafio de palestrar esse workshop para as pessoas. E aí... Muito legal. Muito legal, assim, fez todo sentido. E aí, e o ponto que fechou, assim, essa minha transição foi que, no meu propósito pessoal, eu tinha um propósito de ajudar as pessoas. Eu era muito feliz fazendo isso, assim, de ouvir, de aconselhar, de falar para as pessoas caminhos que elas poderiam seguir. Então, de forma pessoal, isso fazia sentido para mim, ajudar as pessoas, contribuir, ver elas felizes, crescendo, se desenvolvendo. E aí eu falei, cara, eu quero conectar isso pro meu profissional. Porque eu posso ser muito mais, eu posso trabalhar e não só trabalhar para pagar as contas, eu posso trabalhar e ser feliz com o que eu faço e aquilo fazer sentido e aquilo, né, preencher também a nossa vida. Porque às vezes você olha e as pessoas falam, tem que trabalhar, né? Tem que pagar as contas, podia ter nascido rico, né? Podia ser herdeiro, mas tem que pagar as contas. E eu acho que o trabalho é muito mais do que isso. Eu acho que você tem que ser feliz, sabe? Sim. Se você não tá satisfeito, você tem que buscar estar satisfeito, porque é 8 horas do seu dia ou mais, né? A maior parte do seu tempo, é aquilo que vai agregar para sua carreira na maior parte para sua vida na maior parte do tempo. Então eu acreditava que eu poderia ser feliz trabalhando. E aí, quando eu fiz a mudança, para mim, completou. Então, hoje, assim, as pessoas falavam, nossa, o que tem a ver? Nada a ver, que loucura, você não sabe nada do RH, que você tá fazendo. E eu falei, gente, não sei mesmo, mas, né, posso aprender, então vamos lá. E aí foi uma escolha difícil, assim, eu fiquei com medo, fiquei com receio, falei, se não der certo, sei lá o que eu vou da vida. Mas, assim, deu muito certo. Então, eu acho, assim, quantas coisas que a gente não perde, não deixa de fazer na vida por medo, que dariam tão certo quanto deu nessa transição de carreira. Que legal. Então, assim, foi até a gente conversa, assim, foi um ato de loucura, às vezes eu penso assim, nossa, sei lá, a pandemia mexeu com a minha cabeça, foi um ato de loucura, mas foi uma loucura que hoje é uma coisa que faz tanto sentido pra mim que eu não me vejo fazendo outra coisa. Não penso em mudar de área, não penso em fazer outra coisa, porque realmente hoje é o que me preenche de forma pessoal e profissional. Que 100%. E eu achei interessante um ponto que você trouxe, que é uma coisa que eu bato muito na tecla nesse processo de transição profissional, que tem muita gente que fica se debatendo, fazendo vários testes vocacionais ou fazendo trabalho para você descobrir a área que de fato você tem interesse, sem antes você experimentar, sem antes você atuar nessa área, que foi um ponto interessante que você fez. Bom, primeiro eu vou ter contato com pessoas que já trabalham na área para ver como que funciona, o que essas pessoas fazem, como que é o dia a dia delas, para validar se de fato é aquilo que eu quero fazer. E nesse trabalho aqui, nesse tema que nós vamos abordar hoje, que é o tema de sucessão, quando a gente fala das etapas de sucessão, a quinta etapa ali do processo de implementação, que a gente vai entrar um pouco em cada uma dessas etapas, ali a gente vai bater um papo em relação a esses pontos, é promover essa experiência. Ou seja, antes de eu liberar a cadeira para aquele potencial sucessor, eu primeiro coloco ele dentro de algumas experiências para validar se é aquilo que ele quer. Eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum você pegar um profissional que ele é muito técnico e você querer promover ele para uma cadeira de liderança.
Sim. E às vezes esse profissional, ele não tem a aptidão, não tem ali aquele talento de fato para ser um E líder. nem quer, né? E às vezes ele nem quer. Aquela pressão, né? Exatamente. Às vezes ele nem quer essa cadeira de liderança. E aí, pelo fato de ele estar se destacando naquela posição técnica que ele ocupa, a liderança da empresa vai lá, promove ele para um líder, e é por isso que acontece aquela famosa frase que circula no LinkedIn, que é: promova o seu melhor técnico para líder. Ganhe um péssimo líder e perca o seu melhor técnico ali. Isso é muito comum acontecer na área comercial. A área de vendas acontece muito isso. Pega o melhor vendedor, promove ele para um cargo de gerente de vendas, só que a pessoa não tem perfil. E aí você tem um grande problema, que é um entrave jurídico, porque você não pode retroceder, você não pode voltar ele para aquela posição. Ou você mantém ele naquela cadeira que ele está atualmente, como um líder, sendo um líder que não está fazendo um bom trabalho, ou você desliga essa pessoa. Ou você pode fazer algum movimento lateral ali, mas de qualquer forma o dano ele já foi causado. Então é o que eu bato muito na tecla. Eu achei bem legal esse ponto que você trouxe, porque na transição é isso. Tem o ser e o fazer ali, né? Antes de eu, de fato, ser do RH, ou ser daquela área que eu estou buscando uma transição, primeiro eu tenho que fazer. Primeiro eu faço para descobrir se é de fato aquilo que eu quero fazer para o resto da vida. Não adianta você querer falar, não, agora eu vou fazer uma transição para a área financeira. E aí eu fico fazendo, me debruçando em vários testes, em vários análises, diagnósticos para validar se é aquela área. Não, conversa com alguém. Quem é a pessoa que trabalha na área? Tem uma oportunidade de bater um papo com essa pessoa, de ver como que é a rotina, atuar em algumas atividades para você validar se de fato é aquilo que você quer. Porque a possibilidade de você se frustrar numa transição, se você não tem essa experiência prévia, ela é muito grande. Sim. No seu caso aconteceu isso também, Beatriz? Ou não? Você sempre trabalhou na área de RH? Sempre, então, foi muito ao contrário. Ao invés de ser tudo planejado, foi muito acontecendo, foi muito orgânico. Eu me formei e, na época, como eu fiz as 2 graduações, era um período integral. Tá. E aí, uma oportunidade de fazer estágio na época foi fazer um estágio de férias, foi pra Disney. Trabalhei em Orlando lá, bem triste esse estágio, né, gente? Bem difícil. Chata, né? Chato. O Mickey é o primeiro chefe. Mas foi bom porque na época eu não tinha consciência, mas hoje eu vejo que foi uma imersão muito grande em customer centricity. Então a gente conseguiu olhar na gente, né? As pessoas que estão lá e são minhas amigas até hoje, a gente traz muito isso. A diferença que pequenas ações fazem na experiência, né? Então, tinham famílias que guardavam o ano inteiro pra ir pra Disney. E se você chegasse lá, tinha uma linha direta, ligasse, uma mensagem gravada pelo Pateta falando bem-vindo, fazia toda a diferença. Então, eu falei, putz, eu gosto dessa sensação que eu gero nas pessoas. Então, foi muito importante para notar que pequenas ações bem estruturadas fazem a diferença. E quando eu saí da faculdade, eu prestei alguns trainees. E prestei várias áreas. Prestei financeiro, prestei marketing, prestei RH em algumas, mas confesso que não era meu principal foco, era mais finanças. E aí, quando eu passei em uma das consultorias, eles me disseram que eu fui aprovada para Change Management. Não sabia o que era, se era de comer, de beber, passar no cabelo. E aí fui aprender, e foi uma coisa muito legal, porque, né, como que você faz com que a mudança, que tudo é uma mudança na organização, seja aceita, seja entendida, seja aplicada. Isso mexe muito com as pessoas. Então foi nessa parte que eu comecei a conhecer um pouco mais do papel do RH, do impacto que ele tem na vida, no trabalho e na felicidade das pessoas. E a partir daí foi sempre aparecendo novos desafios em outras áreas. Passei por remuneração, mobilidade internacional e me encontrei em desenvolvimento. Acho que é o que eu mais gosto de fazer hoje. Mas nunca imaginei, quando eu entrei na faculdade de Relações Internacionais, que seria isso que eu faria. Legal. E o RH é apaixonante, né? Eu também não consigo, nunca me imaginei fazendo alguma outra coisa se não for trabalhar na área de RH. É realmente esse propósito por trás de ajudar, trabalhar as pessoas, cuidar das pessoas ali, embora seja um pouco clichê, né? Todo mundo fala, não, eu quero trabalhar no RH porque eu gosto de gente. É sempre importante tomar esse cuidado, porque a gente precisa sempre encontrar um caminho do meio. A gente olha para as pessoas, mas também precisamos olhar para o negócio. Sim. É sempre importante. Agora,
Falando mais, entrando aqui um pouco na questão da sucessão em si, a gente sabe que esse tema ele é um tema que ele não é muito explorado aqui no Brasil, se comparado nos Estados Unidos, por exemplo. Inclusive, parte das literaturas, de capacitações que eu fiz não foram aqui no Brasil, porque aqui você tem uma deficiência em relação a esse tema. Vamos falar de uma parte um pouco mais introdutória. O que vocês, vamos começar com você, Bianca, a gente sabe que hoje não tem o certo ou errado de uma definição correta do que é um plano de sucessão, mas na sua percepção, o que você enxerga ali, o que é de fato, como que você descobre se uma empresa ou não tem um plano de sucessão? Eu acredito muito que esse plano de sucessão, ele vem de estruturação mesmo da companhia. Então, de você ter um olhar de futuro, de você pensar no crescimento, no desenvolvimento do negócio em si, de você entender que você precisa preparar uma pessoa para que ela consiga continuar, dar continuidade àquilo, né, que o negócio ele vem desempenhando ali dentro do mercado. Então quando eu olho para uma empresa e vejo que a empresa ela tem uma longevidade, assim, né? Quando a gente vê que ela tem longos anos de mercado, que ela não perdeu nada, que ela só foi construindo, crescendo, se desenvolvendo, se destacando, e se mantendo líder, né? Ou até mesmo crescendo mesmo dentro do segmento, eu já imagino que ela tem pode não ter algo tão estruturado, mas ela tem esse olhar. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas, elas vão crescendo, elas vão tendo outros objetivos, elas vão tendo, né, elas vão até perdendo aquele feeling, né, de estar ali à frente. Então, e elas vão querendo outras coisas também da vida, né? E aí, quando você vê que a organização, ela segue num padrão, ela segue crescendo, ela segue se desenvolvendo, com certeza ela tem essa característica de preparar pessoas para continuarem remando esse barco, né? Preparar as pessoas para que elas continuem fazendo com que o negócio ele ande de uma forma sustentável, crescendo, mudando de acordo com as coisas que vem, né? Que o mercado ele vem trazendo de tendência, de novidades. Então, é muito essa característica, né? Você vê uma empresa, sei lá, de 20 anos de mercado, que é uma empresa que continua crescendo, que é uma empresa que continua sendo referência, que continua sendo líder, ou buscando muitas coisas, né? Ou sendo muito destaque em várias partes do negócio, eu acredito que é uma empresa que tem esse olhar, porque não perde. Sempre tem essa sensação de continuidade. E aí, independente se é o mesmo líder ou não, ele sabe que se, por exemplo, se ele tirar férias ou se ele precisar se ausentar por algum motivo, ele sabe que as coisas vão continuar. Porque existe essa preparação das outras pessoas que estão ali no mesmo barco. Legal. E no seu caso, Beatriz, o que você enxerga ali como um plano de sucessão? Como é que você trabalha isso atualmente? Enfim, quais são as definições que você dá para esse tema? Concordo muito com a Bianca nessa parte. Para mim, plano de sucessão é sustentabilidade. Então, Legal. quando eu falo de uma visão sustentável, estratégica para o negócio, eu não posso pensar só em processos, tecnologias, marketing, se eu não penso quem vai ser a pessoa que vai estar à frente, se vai ter a mesma cultura, os mesmos valores, as competências para o futuro. Então, para mim, pensar no plano de sucessão é você garantir que, mais do que, né, a história que foi contada, que vai ser contada uma história alinhada ao que a gente imagina de futuro, né? A gente fala muito para nossa liderança que a gente faz o plano de sucessão, mas a decisão, o gestor participa na hora, não é nunca a pessoa que está na posição hoje que vai estar. Você vai estar saindo ou com um novo desafio, dentro ou fora. Quem decide é quem fica. Mas é por isso que é bom ter mapeado, porque você tem que ter certeza que a pessoa tem essas competências, habilidades, mas que, principalmente que tem a cultura alinhada, que tem a visão de futuro alinhada. Então, para mim, para você pensar numa empresa no futuro, tem que ter um plano de sucessão, assim como um plano financeiro, estratégico, marketing, tecnológico. Legal. Vocês tocarem num ponto que isso é muito presente num plano de sucessão, que é a questão da perpetuidade, principalmente para empresas familiares ou não familiares, porque quando a gente fala de um plano de sucessão, você precisa que a estratégia do negócio, toda a gestão do conhecimento, ela tem essa certa continuidade. Eu sempre gosto de falar que um plano de sucessão, ele é trabalhado basicamente com 3 pilares. Você tem pessoas, posições e o tempo. Então,
basicamente, você precisa mapear quem são os talentos da sua empresa. Quem são as pessoas-chave da sua empresa? Quem são, de fato, os verdadeiros talentos? Você precisa investigar isso, porque quando a gente fala de sucessão, nós estamos falando em preparar pessoas que têm potencial para ocupar uma cadeira de maior complexidade. E para você fazer isso, você tem que ter mapeado quem são as pessoas-chave da sua organização, quem são, de fato, os talentos. Fechado esse ponto das pessoas-chave, o ponto seguinte são as cadeiras. Quais são as cadeiras críticas do seu negócio? É muito comum, nos projetos de consultoria, eu me deparar com a situação do líder falar que todas as cadeiras são cadeiras críticas do negócio. Isso não é uma verdade. São poucas cadeiras que de fato são cadeiras críticas, e aí tem formas de você validar qual é uma cadeira crítica ou não do negócio, depois a gente pode falar um pouco mais, mas é importante fazer esse mapeamento das cadeiras que são as posições críticas do negócio. Mapeado as pessoas e as cadeiras, o último é a questão do tempo. Você precisa ter o time para que esses talentos, você não perca esses talentos para o mercado, e muito menos que essas cadeiras são cadeiras críticas do negócio, elas não fiquem vagas por muito tempo. Então, quando eu deparo, né, trabalhando, entendendo um pouco essa questão da definição e complementando isso que vocês falaram, quando eu me deparo com uma situação de um plano de sucessão, para saber se uma empresa de fato ou não tem esse plano de sucessão, eu tenho talentos que estão saindo para outras empresas, principalmente para concorrentes, por falta de oportunidade. Eu tenho cadeiras na minha empresa que elas ficam vagas por mais de 3, 4, 5, 6 meses por não ter preparado uma pessoa internamente. Porque quando eu tenho, no tempo certo, esses talentos ocupando essas cadeiras, aí, bingo. Sim. Aí dá um match perfeito ali para de fato ter o meu plano de sucessão. Então, de maneira muito simples, de maneira muito simplificada, plano de sucessão é isso. Mapeio os talentos, identifico as cadeiras e faço a conexão desses talentos para que eles possam, num curto, médio ou longo prazo, ocupar essas cadeiras de maior complexidade. E aí eu não tenho necessidade de toda hora que eu ter a liberação de uma cadeira crítica do meu negócio, de sair para o mercado para buscar. Sim. Para fazer o recrutamento externo, onde eu tenho que trazer uma pessoa de fora, sendo que eu poderia muito bem estar formando, desenvolvendo, identificando essas pessoas internamente ali na empresa. E hoje, até evoluindo aqui um pouco mais, a gente tem um desafio, que eu acho que a Beatriz chegou a começar a falar um pouco mais sobre esse ponto, que é a questão da liderança. E eu queria ouvir um pouco de vocês. Hoje, um dos grandes desafios é convencer os líderes da importância do plano de sucessão. Que eu não sei se vocês já se depararam com um problema como esse, mas nós, lá na consultoria, sempre quando uma empresa contrata o nosso serviço para fazer essa implementação, é muito comum eu encontrar uma resistência por parte dos líderes. Deles se sentirem ameaçados. Sim. Porque está começando um plano de sucessão e eles vão falar, mas como assim? Eu vou preparar uma pessoa para minha cadeira, a cadeira que ocupa atualmente. Sim. Como é que funciona isso para você, Beatriz? Como é que você trabalha com esse ponto para convencer os líderes que um plano de sucessão é adequado, é um movimento natural e que é muito importante para a empresa? É bem difícil, tanto que a gente está passando por esse processo, é constante, né? O que acho que foi um bom começo foi a transparência do porquê do plano de sucessão. Legal. Então, a gente tem um material que a gente chama de guia de habilidades. A gente fez isso para ajudar as pessoas a entenderem se eu quero ir para uma outra vaga, para uma outra posição, quais são as habilidades e competências que eu preciso chegar lá. E nisso, a gente pôs para toda a liderança, em diferentes estágios, que desenvolver sucessores faz parte da cadeira do líder. Então, já começamos aí, dizendo que, assim, não importa qual é o nível, você tem que começar a desenvolver. Então, a gente pôs como se fosse, já deixou claro que é algo esperado para a liderança. Legal. A gente está no momento na Alelo de implementar, a gente está indo por etapas de níveis. A gente implementou para a diretoria há alguns anos. Fomos agora para o nível N-2, né, para a superintendência. Então, a gente também usa muito desse conceito. Traz a teoria falando do porquê que é importante para a sustentabilidade, quais são os pontos de mercado. E também conta que a gente já fez isso com os diretores. Então, quando você traz esse exemplo, que isso já está acontecendo para os gestores deles e para as posições deles, eles falam, putz,
Tá bom, então já tá acontecendo, não aconteceu nada com eles continuam na posição. Mas o que a gente notou durante as reuniões? Sempre começava, olha, essa pessoa acho que tá pronta, pode ser meu sucessor, mas eu não quero sair ainda não, tá? Então a gente tranquiliza, sempre relembra, mas eu acho que, além de ter informações claras, é a consistência do processo, fez o sucessor, não aconteceu nenhum desligamento, nada assim depois de um tempo, a pessoa começa a entender. E a gente também tenta mostrar o quanto que é importante para aquela liderança você formar, ter uma pessoa de apoio, o quanto que você vai estar pronto pro próximo passo se você tiver um sucessor. Então, a gente estamos nesse trabalho agora, tá indo, algumas áreas mais fáceis do que outras, mas a gente tenta por esse caminho. Que legal. E você, Bianca? Bom, na companhia hoje a gente está começando mais a estruturar esse trabalho, né, de sucessão. O primeiro passo que a gente gosta de trazer muito é um dos pontos que a Beatriz comentou, que é falar, poxa, se você preparar uma pessoa para sua cadeira, quando surgir uma oportunidade, você não vai precisar ter receio ou não vai precisar desenvolver uma pessoa na pressa. Você já vai ter uma pessoa que vai estar pronta ou que vai estar ali bem próximo de estar pronta para assumir sua posição e você vai ter um leque de desafios que você pode seguir dentro da companhia. E aí a gente traz o quê? Como o mercado ele está acelerando, como a companhia está tendo oportunidades, o quanto a cada ano a gente abre outras posições, o quanto que você tem a oportunidade de desenvolvendo uma pessoa para sua cadeira e ir para qualquer outra cadeira da companhia. Então a gente fala muito nesse sentido, assim, de dar uma quantidade para o trabalho que ele está fazendo dentro dessa cadeira e as oportunidades que ele vai conseguir construir na companhia fazendo esse trabalho de sucessão. Por quê? Às vezes, se a cadeira dele é uma cadeira muito crítica e ele não desenvolveu ninguém para ficar na cadeira dele, como que eu tiro ele dessa cadeira? Exato. Então, é muito conscientizando, também trabalhando essa questão do processo, né, de você entender que isso é para o negócio, que isso é sustentável, que isso é importante para a continuidade da companhia mesmo, mas também de falar para ele assim, e a sua carreira, o que você quer da sua carreira? Né, quais são os próximos desafios que fazem sentido para você? E muito nesse sentido, eu acho que o que a gente está querendo imprimir também dentro da companhia o papel do líder é desenvolver as pessoas, e isso inclui desenvolver uma pessoa para ocupar uma posição de maior complexidade. E aí, independente se é a sua ou não, você está desenvolvendo uma pessoa do seu time que pode ser seu par no futuro. Ou que pode não ir para a sua cadeira, mas ir para uma outra cadeira que surge a necessidade. Então, a gente leva muito também nesse sentido, do quanto que ele tem esse papel transformador e o papel de continuidade da companhia. Legal. Né? O papel de você realmente preparar as pessoas para que elas agreguem para o crescimento e para o desenvolvimento da companhia como um todo. E muito focando no desenvolvimento dele também. O quanto que desenvolver uma pessoa para a tua cadeira vai te desenvolver e vai te preparar para um próximo passo, para um próximo desafio. Então, a gente leva muito esse tom também de conscientização, mas também de parceria, de crescimento, de desafio, dele ter um olhar para um próximo desafio, se ele já está na cadeira X tempo, né? Então, como você olha as outras cadeiras da companhia? Né? Qual que é o seu desejo, de repente, mude para uma outra área? O que você acha que vai te agregar, de repente, saindo do marketing, indo para a diretoria de planejamento estratégico, indo para a diretoria de financeiro? Então, né? E aí, falando para ele, enquanto ele profissional, indivíduo sendo desenvolvido e desafiado, e o quanto para ele profissional, como líder, desenvolver outras pessoas para assumir cadeiras de maior complexidade. Então, a gente não fala tanto da posição dele. Você tem que preparar uma pessoa para ser seu sucessor na sua cadeira. A gente fala para ele do papel dele de desenvolver uma pessoa para ser sucessor de uma cadeira de complexidade. Perfeito. Então, independente se for a sua do seu par, quanto você... Poxa, a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, o Edgar desenvolveu a Bianca, que foi para a cadeira X. Poxa, né, o quanto que isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para o seu desenvolvimento também. Então, a gente fala muito nesse olhar também. É muito legal. Esses pontos que vocês trouxeram assim, foram brilhantes, porque bate muito no que a gente pensa também. Quando eu vou conversar com esses líderes, a primeira coisa que eu falo, e até trazendo uma história para vocês, já teve uma situação de um dos clientes que nós estávamos atendendo. Eu tinha uma posição de uma cadeira de diretoria que ela ficou vaga. E tinha um gerente que ele já era o sucessor, já era o potencial sucessor para aquela cadeira. A cadeira ficou vaga do diretor, esse gerente, né, o vice-presidente chamou esse gerente, falando, olha, a cadeira ficou vaga, já vim conversando com você há algum tempo, que você
é o potencial sucessor para essa cadeira. Né? A gente vai fazer essa transição aos poucos para você fazer essa migração para essa cadeira de diretoria. Só que antes eu queria saber quem é a pessoa que vai ficar no seu lugar. E aí deu Olha. aquela situação. Não, mas não tem ninguém para minha cadeira. Mas como assim? Não, cara, não. Aí foi. Ele parou um tempo, teve que separar um tempo de 3 meses, mais ou menos, para preparar esse potencial sucessor para a cadeira dele como gerente, para depois, sim, ele conseguir fazer essa migração para a cadeira de diretoria. Então, esse caso, ele já fica ali como um incentivo para quebrar um pouco esse escudo, essa resistência por parte da liderança, de que, amigo, você só cresce se tiver alguém para sua cadeira. Sim. Como que você vai dar um próximo passo se não tem ninguém para sua cadeira? Sim. E é um desafio, né? Porque até quebrar esse tabu que existe em muitas organizações da questão da hierarquia, né? Da questão do estar competindo. Então, até você conseguir quebrar isso, vai uma energia ali, vai né? Vai um investimento. E é interessante porque quando você vai olhando para as novas gerações, eles pelo menos assim, os lugares que eu vejo, assim, os líderes mais novos, eles não têm tanto esse receio, né? A gente vem mais de gerações anteriores que acabam tendo esse receio maior por conta do mercado da época, Exato. né? Por conta do que era praticado no momento, assim. Então, é um desafio bem grande, assim. Onde eu trabalho, a gente está começando ainda todo esse processo. Hoje existem indicações, né? A gente pede para as pessoas indicarem, muitos não indicam, mas a gente vê que a gente tá conseguindo quebrar aos poucos essa... Porque é isso, a empresa vai crescer, Uhum. né? Então vão surgir oportunidades. E como que você, dentro dessa carreira toda que você já tá desempenhando aqui dentro, você vai agarrar essas oportunidades? É verdade. É verdade. E essa história até me traz um ponto que é algo que a gente trabalha bastante lá, reflexão. Quando você é um gestor, você tem que falar com o seu time sobre o desenvolvimento que a pessoa aspira, qual vai ser o PDI, como que eu vou chegar até lá. Então, se você não sabe ou não tem preparado, quer dizer que você não está fazendo essas conversas de carreira, Exato. conversas difíceis. Então, volta ainda. Então, esse gerente provavelmente deveria saber quem do time tem aspiração, tem vontade, tem engajamento potencial e já estava trabalhando. Pode ser que o time não seja o mesmo, pode ser que aconteceu mais rápido do que ele esperava, mas não é no escuro, né? Então, antes da sucessão, tem isso, tem a conversa de carreira, tem saber das vontades, das aspirações do time, para poder também, além do talento, ver se a pessoa quer aquilo. Ela pode ter talento, mas pode não querer, né? Exatamente. E esse querer é extremamente importante. No começo a gente estava falando sobre essa parte das cadeiras de liderança. É por isso que dentro do trabalho de sucessão e também da carreira, nós temos o conceito da carreira em Y. Isso. Que a pessoa pode... hoje a gente sabe que as cadeiras de liderança, elas deixaram ali de ter todo aquele glamour, de todo aquele apreço por essa cadeira, e tem muitas pessoas que estão optando ir para uma vertente de especialista, porque o que essa pessoa pensa? Eu quero crescer na companhia, mas eu não tenho interesse em ser um líder. Qual é uma outra alternativa que você me dá? Uhum. Quando você olha o conceito da carreira em Y, você tem essas duas vertentes. Bom, se essa aqui está descartada, a parte da liderança, então vamos para uma vertente de especialista, que você pode ter uma remuneração tão boa quanto de um líder e você tem um crescimento também bastante interessante. Você abre uma avenida ali para a pessoa desenvolver, para ela crescer e trabalhando esse processo. Então, acho que para a gente encerrar aqui essa parte desse primeiro, dessa questão, né, de como a gente convencer a parte da liderança, nós falamos de 3 pontos que eu julgo que são os principais. Primeiro, esse líder entender que, de fato, para ele crescer, ele precisa desenvolver um potencial sucessor para a cadeira dele. Temos a situação também de trabalhar muito bem essa comunicação, que foi o ponto que a Beatriz trouxe, que eu achei fantástico. Olha, nas cadeiras acima da sua também já está sendo feito esse trabalho. Uhum. Que aí a pessoa fala, puxa, se está acontecendo numa cadeira acima da minha, eu preciso fazer isso aqui também. Tá?
E o terceiro aqui é essa parte de você usar uma comunicação, de você conseguir trabalhar junto com esses líderes, que é um processo importante ali dentro da organização, que é necessário para que a empresa cresça e se desenvolva ali dentro desse trabalho. Acho que quando você trabalha todos esses pilares aqui junto com a liderança, você consegue passar essa sensação ou vender essa ideia ali de que isso é benéfico para esses líderes, tá? Agora, um outro desafio também, que eu quero ouvir um pouco de vocês, na parte do plano de sucessão, inclusive, depois que vocês trouxerem as contribuições, eu vou trazer um case aqui bem interessante, eu não sei se acontece isso na empresa de vocês, mas e quando eu tenho pessoas, principalmente nas cadeiras de um nível hierárquico mais elevado, que permanecem muitos anos na mesma empresa? 10, 15 anos. E essas cadeiras que a gente mapeou como cadeiras críticas do negócio, elas nunca ficam vagas. O que vocês fazem numa situação como essa, quando a gente tem essas cadeiras críticas que elas quase nunca ficam vagas, assim, empresas que têm um turnover muito baixo? Quem começar? Posso começar. Não é o nosso caso hoje. Tá. O turnover até que pro mercado financeiro é comum. Mas eu acho que vai muito ligado do que você trouxe já no começo, que é do teste. Então a gente pode usar essa etapa para isso. Então não tenho a cadeira, mas eu tenho projeto, eu tenho desafio, eu tenho formas de pôr a pessoa, desafiá-la, mantê-la motivada. Legal. Então é nesse momento que a gente tem que saber a aspiração, mas também falar, olha, vai ter um projeto estratégico, vai ser legal para você, você vai desenvolver isso, ou uma cadeira em uma outra área. Então dá pra gente, sempre, que eu acredito muito, mostrando o que vai agregar no nosso plano, né, individual também de aspiração, mas usar essas oportunidades para isso, né? Então, mesmo que a cadeira não esteja lá, tá sendo desafiada, tá crescendo, tá aprendendo, tá tendo engajamento para se desenvolver. Legal. Onde eu trabalho, a gente tem um turnover para esses cargos críticos, mais de alta liderança, nosso turnover ele é baixo. Ele é baixo. Ele é baixo. E aí a gente entra um pouco nisso também, de trazer. E sempre que libera uma cadeira, a gente pega uma pessoa que estava em uma outra cadeira há um tempo e faz essa movimentação. Para ela ver a companhia de um outro olhar. Um job rotation? Quando por exemplo, se eu tenho uma posição crítica e alguém saiu, uma pessoa que já estava em uma outra posição crítica vai para essa. Legal. Então, é a oportunidade dessa pessoa, dela conseguir se desenvolver e ter o olhar da companhia em uma outra vertente. Sentando numa cadeira de uma outra pessoa, olhando para, de repente, áreas e partes da companhia que ela não via na cadeira que ela estava. Então, é muito nesse sentido, a gente gosta de fazer essas trocas. Lá, atualmente, a gente faz essas trocas. E também a gente traz essa questão dos projetos. De estar junto, né? De fazer equipes de trabalho. Então, para que ele consiga entender também outras coisas que não estão necessariamente dentro dessa cadeira dele. A gente dá essa liberdade se eles quiserem se movimentar. Então, existe muito isso, assim. Ao mesmo tempo que existem turnovers, mas são turnovers pontuais. Mas também existe essa liberdade deles participarem muito uns das áreas dos outros, né? Deles terem esse conhecimento 360, conseguir ter essa visão. Então, existe isso. E existem pessoas que são mais antigas, assim, que geralmente elas agregam com a experiência que elas têm ali dentro dos projetos, dentro das coisas que acontecem no mercado, que elas agregam com o tempo de experiência dela, né? Com tudo aquilo que foi evoluindo dentro da área que ela tem, né? O papel dela ali de líder. Então, existe bastante essa questão dessas trocas mesmo. E esse ponto, ele é bem interessante porque quando nós falamos ali de uma situação de uma empresa, inclusive trazendo aqui esse case, nós fizemos um trabalho como empresa que ela é uma empresa, embora ela seja uma empresa privada, ela tinha muito o comportamento de uma empresa pública. E aí você sabe que esse tipo de empresa, você tem um turnover muito baixo mesmo. E uma das ações que nós fizemos foi exatamente isso, fazer um trabalho de um job rotation. Você fazer essa mudança de áreas ali, de lideranças, para que as pessoas, porque você se acomoda. Se você passa 10 anos sentado na mesma cadeira, fazendo quase a mesma atividade,
é bem provável que você entre ali numa zona de conforto, as pessoas que estão abaixo também, elas não crescem, porque essas pessoas que estão acima nunca liberam essas cadeiras. E o movimento mais interessante para você fazer, que foi o que a gente fez nesse cliente, é fazer esse job rotation, que você vai alterando ali as posições, as cadeiras, para que as pessoas tenham estímulos diferentes. Quando nós falamos de sucessão, a sucessão ela não é somente você trabalhar uma pessoa para uma posição de maior complexidade. Pode ser de diferente complexidade. Então, é maior e diferente. Eu posso trabalhar dentro das duas vertentes. Um exemplo claro. Imagine que eu, hoje, atue como um coordenador de RH. E eu tenho um potencial para ocupar talvez uma cadeira de gerente de RH. Esse seria um movimento vertical, onde eu estaria sendo preparado para uma posição de maior complexidade. Mas nada me impede de eu fazer um movimento lateral, que é uma posição de diferente complexidade do que eu faço hoje. Então, quando você tem situações de empresas que tem essa dificuldade de um baixo turnover, as cadeiras, que são cadeiras críticas, elas quase não ficam vagas, você pode apostar nesse ponto que você trouxe, Bianca, de fazer esse movimento mais lateral, esse movimento onde você vai trabalhando com uma dança das cadeiras ali, para que as pessoas saiam daquelas posições, vão para posições de maior de diferente complexidade, para que elas tenham estímulos, para que você faça testes, faça esses movimentos, e isso já vai dar um fôlego ali, até você não ter formalmente essa movimentação, né, de baixo para cima. Onde eu trabalho acontece bastante essa movimentação de diferente complexidade, né? Então, até trazendo um exemplo, a minha atual gestora, ela era de uma outra área de gestão, e aí ela já era gestora dessa área, e ela foi para a minha área, para a área que eu atuo hoje como gestora. Então, são diferentes complexidades. Ela continua no mesmo cargo de gestão, mas de áreas diferentes. Então, entra um pouquinho nisso, né? Não foi uma cadeira acima, mas foi com uma outra área. Então, é um outro estímulo, é uma outra energia, né? É um outro desenvolvimento também dentro dessa parte. Até porque você vai precisar se desenvolver, né? Quando você fala de sucessão, existe todo aquele desafio de você se capacitar, se preparar para uma posição acima, mas uma posição lateral também. Imagine que você hoje esteja numa área de RH, e a gente abriu o podcast falando sobre esse ponto, né, de você sair de uma área de marketing para ir para uma área de RH. Tem um nível de complexidade que ele é tão agudo quanto um nível onde você é um não líder e você passa a ser um líder. Quando você faz uma movimentação lateral, envolve esse nível de complexidade também. E esse é um ponto que sempre a gente precisa bater nessa tecla, que é, eu tenho um potencial, sempre é isso que eu preciso estar presente, né? Eu preciso olhar para essa questão de potencial, e hoje quando a gente fala de potencial, a gente tem esse desafio de fazer um mapeamento de potencial, que é um dos pontos que a gente vai falar mais à frente, que é potencial. Eu tenho um potencial para ir para essa cadeira lateral ou para uma cadeira acima que eu estou hoje. Quando eu tenho esses dois movimentos acontecendo, eu não preciso ter essa preocupação de que no meu mapeamento das posições críticas eu tive muitas cadeiras mapeadas que são cadeiras que são ocupadas há mais de 10, 15, 20 anos. Não tem problema. Eu faço essa movimentação aqui de forma mais lateral. Agora, vamos pegando aqui de uma parte um pouco mais prática, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho ali um potencial sucessor, ele foi identificado dentro daquele trabalho, né, que é o nosso primeiro passo do plano de sucessão. Rodei a avaliação de desempenho, ele foi considerado ali como um potencial sucessor. Eu abro ou não essa posição na qual ele foi considerado como potencial sucessor? Como é que vocês trabalham isso na empresa de vocês? Vocês revelam que ele está sendo preparado para a posição X, ou vocês usam esse termo que nós falamos aqui de, olha, você está sendo preparado para uma cadeira de maior complexidade, não revela a cadeira específica? Polêmico, né? É. Sim. Eu acho que é uma discussão que a gente sempre volta todo ciclo, até para ver como que é. Mas
A gente trabalha muito aquele meme. Quando eu ganhar na loteria, não vou contar pra ninguém, mas haverá sinais. A gente acredita muito nos sinais. Então, Gostei desse meme. não, a gente não abre diretamente, mas o que a gente estimula muito? As conversas de carreira. Então, além da gente mapear a pessoa como potencial, uma parte do que a gente considera potencial para ser um sucessor vem da ambição. Então, eu preciso saber se aquela cadeira faz parte do que a pessoa imagina para o futuro. Então, é um papel do líder conversar sobre as aspirações e nesse momento ele pode trazer, e para minha cadeira, você já pensou? E para a cadeira de fulano, eu acho que tem um potencial, você já pensou nisso? E é nesse momento que a gente checa um pouquinho, sem abrir que ele está mapeado e fala, ok, se você se vê então, para a minha cadeira ou para essa, você tem que desenvolver certas habilidades, então você precisa construir esse caminho. A conversa dá indícios do que o gestor pensa, mas sem confirmar que ele está escrito num plano de sucessão. Mas a gente já começa a trabalhar quais são os elementos, junto com o time de business partner, para desenvolver esse sucessor. Então, por mais que a gente não diga diretamente, vai ter essa conversa, que é uma conversa corriqueira, então não é nada diferente. Mas provavelmente depois disso, vão ter ações que ele vai ser mais indicado para algum treinamento, para alguma conversa, para conhecer outras áreas. Então, vão haver sinais, mas a gente não abre hoje, até por questão de maturidade, como a pessoa vai receber. A gente está no mundo e numa indústria que muda muito rápido. Pode ser que hoje é uma cadeira, amanhã virem duas ou junte com outra área. Então a gente prefere não criar essa expectativa, mas sim dar indícios e até uma forma da pessoa falar, putz, estou no caminho certo, estão falando comigo sobre isso, vou me dedicar e me desenvolver para estar pronto quando surgir. E nesse caso existem, por exemplo, trilhas específicas, a gente pega o conceito da carreira em Y, trilhas específicas para liderança e trilhas específicas para a parte de especialista, sabendo que a cadeira não está sendo revelada para a pessoa, assim, vocês trabalham com um pool, assim, de competências para ser desenvolvido, porque é só você imaginar o seguinte, imagine que você chegue para mim, eu sou um analista de RH sênior, por exemplo. E aí você chega ali para mim e fala, olha, Edgar, você foi considerado um potencial sucessor, nós vamos trabalhar um plano aqui, pode ser um PDI, um plano de ação, enfim, para você ocupar uma cadeira de maior complexidade. Aí eu pergunto, mas Beatriz, qual cadeira? Não, isso aqui faz esse plano, trabalha isso daqui, depois a gente volta a falar. Mas existe uma espécie de um grupo de competências ali dedicada para cada vertente dessa carreira em Y ou para cada grupo de posições? Acho que tem, vamos ver se entendi certo a sua pergunta. A gente tem o que a gente espera de um líder. Então, se for uma posição de liderança, eu sei que eu quero trabalhar uma liderança consciente. Independente da área. Independente da área. Perfeito. Porque quando a gente pensa também em potencial sucessor, a gente pensa muito na versatilidade do profissional. Legal. Então, eu preciso ter algumas competências que todos os líderes têm que ter em comum. Então, isso a gente tem a trilha de liderança. Questões mais técnicas e mais específicas da posição, a gente tem um outro caminho, que é o PDI, treinamento técnico, o apoio do gestor e da BP, então não faz uma trilha única. Mas o que é core e todo mundo precisa ter, a gente vai junto. Mesma coisa para especialista. Especialista também, a gente faz plano de sucessão para especialista, porque você tem que saber, é uma pessoa muito chave na sua organização. Então, a gente olha quem pode trazer, né? Então, a gente tem as partes mais importantes, como cultura, como a gente faz a gestão, a gente tem uma trilha sim. Mas as demais são muito específicas, não vale a pena a gente fazer, né, tão individual. A gente deixa pontual e aí entra muito o papel do gestor, do BP. A gente tem uma estrutura de learning partner que olha para essas necessidades. Então, a gente analisa depois que mapeia quais são. Se tiver alguns grupos para formar, a gente faz. Então, a gente, esses daqui precisam em organização ou em delegação. Então, a gente pode criar um grupo, mas o core mesmo é pela universidade corporativa e os demais são individuais. Perfeito. Não, e é exatamente esse ponto, assim, que eu estava buscando entender, porque é o que você falou. Líder, independente se for um líder do financeiro, do marketing, do RH, ele vai ter competências que vão ser competências padronizadas ali, independente da área onde ele trabalha. Então você vai fazendo esse trabalho, que é um trabalho de desenvolver competências, mesmo sem endereçar ele para uma cadeira específica, né? E no seu caso, Bianca, como que é feito esse trabalho de abrir ou não a cadeira para o potencial sucessor?
Lá onde eu trabalho também não abre. A gente Tá não bom. abre. Acho que eu consigo trabalhar no mesmo meme que a Beatriz. A gente tem ações específicas para essas pessoas que estão mapeadas como sucessores. Um exemplo de uma ação é a Escola de Futuros Líderes. Então, quando ele entrou nessa ação, ele já sabe que provavelmente ele já está sendo considerado para uma futura posição de liderança, né? Então, o próprio nome da ação já dá uma revelada para eles, mas não existe essa, olha, você está sendo preparado. A gente não tem nem essa conversa falando assim, olha, você está sendo considerado uma posição de sucessão, não existe. A gente não revela esses pontos, a gente não revela qual foi a avaliação, né, o resultado final da avaliação dele, nada. A gente tem existe essa conversa de carreira que o gestor faz junto com essa pessoa para entender se faz sentido ou não e tudo, mas ele entra nessas ações específicas. Então, hoje, dentro da companhia, a gente tem uma escola de líderes que trabalha 7 atitudes da liderança. Então, todos os líderes da companhia, independente da área, eles precisam desenvolver essas 7 atitudes. Então, quando essa pessoa ela entra nessa escola de futuros líderes, ela já começa a ser introduzido nessas atitudes, que são as atitudes que a gente espera de um líder dentro da companhia. Né? Então, ele começa a entrar nisso, ele tem essa trilha específica, né, que vai trabalhando os pontos, tanto dessa metodologia das atitudes, quanto também pontos importantes para a pessoa se desenvolver enquanto, né, um futuro líder da companhia. Mas não existe essa fala assim, você está sendo considerado para uma posição de liderança. Ele presume porque ele está em uma ação que fala sobre isso. Mas não assim, você está sendo considerado para essa posição, você vai ser sucessor da posição. Até porque é uma opinião particular minha, tá? Até porque eu acho que você não tem garantia se a pessoa vai ser sucessora daquela Exato, cadeira. Então eu vou falar pra ela, então, Bianca, você tá sendo desenvolvida para uma posição de liderança de DHO, mas e se surge uma outra liderança que faz mais sentido pra você do que essa? Assim, e aí você fecha a pessoa dentro daquela caixinha, sendo que pode ser muito mais, pode ser expandido, né? Pode ter outras necessidades dentro da própria companhia pro perfil daquela pessoa. Então eu vou falar pra ela que ela tá sendo preparada para essa posição, sendo que eu não sei, né, do futuro, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei quais posições de liderança que vão abrir na companhia, porque sei lá, hoje eu sei que pro ano que vem eu vou abrir 3 posições de liderança. Legal. Mas será? Né? Será que vai ser mesmo? Será que vai abrir 3? Será que vai abrir uma? Será que vai abrir 10? Né? Então, eu não tenho como garantir isso para a pessoa. E eu acho que foi um ponto que a Beatriz comentou, que é arriscado você abrir nesse nível para a pessoa, porque aí cria-se uma expectativa, Exato. cria-se um comprometimento com aquela pessoa, e você não sabe se você vai conseguir cumprir 100%. Então, aí você corre esse risco, né, de você perder uma pessoa que é um talento dentro da organização, porque você falou para ela que ia ser de uma forma e no fim não conseguiu cumprir. Então, quebrou a relação. A pessoa às vezes vai sair da companhia porque ela ficou frustrada, porque a expectativa que foi imprimida para ela não foi atendida. Então, você corre esse risco. Sim. Né? Então, eu acho particularmente super arriscado abrir nesse nível de detalhe. E aí, dependendo da maturidade, acho que abrir, você vai ser preparada para uma posição de maior complexidade, até tudo bem. Mas no meu pensamento, acho que é muito arriscado você abrir. Porque você cria expectativa. E com expectativa é uma coisa muito intangível. Não é verdade. Né? Então, você cria uma expectativa na pessoa que transcende da sua responsabilidade ou do que está nas suas mãos, né? Então, eu acho super arriscado. Eu acho que é uma prática que, de repente, dependendo da maturidade da organização, né? Ou da cultura, pode fazer sentido, mas hoje eu acho super arriscado. E eu concordo 100% com vocês. Eu também sou a pessoa que levanta essa bandeira de não revelar para qual posição que a pessoa está sendo preparada. Só que aqui tem um ponto. É unânime que a pessoa precisa saber que ela está sendo preparada para uma posição de maior complexidade, certo? Ela precisa... Porque tem situações de empresa que nem isso ela revela. Sim. E isso é um pouco perigoso, né? Porque lembra que eu comentei, né, dentro da definição que eu não posso ter talentos da minha empresa, perdendo talentos da minha empresa para empresas no mercado ou para concorrentes, porque essa pessoa não tem uma oportunidade interna. Sim. Se a gente pega, por exemplo, a questão do Nine Box, imagine uma pessoa que primeiro ciclo, ela fica no box 9, segundo ciclo no 9, terceiro ciclo no 9, e ela vem ali
líder, e aí, tem uma posição? Poxa, ó, tô vindo em alta performance aqui. Se não tem qualquer tipo de movimento ou ação que essa pessoa enxergue um próximo passo ou que está sendo feito algo para ela mudar da cadeira que ela ocupa atualmente, é uma pessoa que provavelmente ela vai sair da empresa. Porque se de fato ela for boa, se a avaliação de desempenho for uma avaliação justa, o mercado em si já vai fazer um assédio naquela pessoa, porque é um profissional diferenciado. O mercado já vai começar a assediar aquela pessoa para levar. Porque é uma pessoa que é diferenciada. E se ela não tem essa oportunidade interna, ela tem que gostar muito da empresa para ela permanecer. Então, esse trabalho de revelar que ela, sim, está sendo preparada para uma posição de maior complexidade é crucial. Ele é fundamental nesse trabalho, exatamente porque senão eu perco essa pessoa. Sim. Eu acho que aí um ponto importante também é a gente falar que o plano de sucessão não é um trabalho só do RH. Porque quem vai ter essa conversa no dia a dia? Quem que vai estimular, perceber, dar essa transparência até onde pode para a pessoa? Olha, é o líder, né? Eu tô te preparando, por isso que a gente vai fazer essa ação, esse projeto, você vai ter esse feedback, é isso que eu espero de você, porque quando chegar o momento, a gente tá te preparando para isso. Legal. Depende do quê? Depende de orçamento, de momento do mercado, da organização. Não pode tirar também esse contexto de uma posição, de uma nova vaga, oportunidade, mas o líder tem que estar muito perto. Ele tem que saber que não é algo do RH. É uma parceria, né? Sim, e é muito dele, de conhecer o colaborador, saber como ele tá e conseguir mantê-lo motivado. Então, tem que estar muito comprado com o processo também, para saber que vai dar certo, né? E conseguir desenvolver a pessoa e mantê-la engajada durante esse processo. Perfeito, perfeito. Vamos falar de potencial? Potencial, sem sombra de dúvidas, quando nós falamos de sucessão, ele é um dos temas mais importantes que nós temos ali nesse trabalho. E é curioso, né, eu já vou chegar na minha pergunta, mas é curioso porque quando eu falo potencial, comparado com prontidão, são dois termos diferentes. Tem muita gente que mistura potencial com prontidão. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu estou falando de potencial, o que é na definição? Potencial é aquela capacidade que eu tenho de ocupar uma cadeira de maior ou diferente complexidade. É isso que é potencial. Qual que é a minha capacidade? Eu gosto muito da analogia ali da caixa d'água. Se a caixa d'água está transbordando, é sinal que a pessoa está com potencial ali para ir para um próximo passo. Então, excedeu ali o copo, a caixa d'água, é sinal que a pessoa ela tem essa capacidade, que excedeu essa capacidade para ela ocupar uma posição ali, independente se for de diferente ou de maior complexidade. Prontidão, a própria palavra já é autoexplicativa. É o quanto você está pronto para aquela posição. Então, voltando aqui, eu me colocando num sentido figurado, imagine que eu sou um coordenador de RH, que eu tenho um potencial para ocupar uma cadeira de gerente, mas eu não tenho prontidão, ou seja, eu não estou com essa prontidão imediata para ocupar essa cadeira. Então percebe, eu tenho potencial, mas eu não tenho essa prontidão imediata. Então, é bem interessante conhecer desses dois conceitos e é uma pergunta que eu quero chegar para vocês. Hoje, o que vocês normalmente utilizam ou... Porque não tem o certo ou errado, mas o que vocês utilizam como ferramenta para avaliar o potencial de uma pessoa, para identificar de fato um potencial sucessor, além do próprio processo de avaliação de desempenho? Que você tem, né, para você fazer um trabalho de sucessão, é obrigatório você ter um processo de avaliação de desempenho, porque senão você não consegue identificar quem são de fato os talentos da sua empresa, mas e potencial? Como é que vocês trabalham essa questão? Na Lela a gente usa bastante Learning Agility. Legal. Como a premissa, porque até falando um pouco das competências da liderança, presume isso, né? De você se adaptar, se você aprender, de você não entrar em pânico com novos desafios. Então a gente usa as perguntas de Learning Agility para mapear, junto com ambição e engajamento. Então a gente avalia isso também e faz esse primeiro mapeamento antes de entrar no processo sucessório. Mas isso a gente faz dentro de casa
E um ano sim, um ano não, a gente aplica um assessment para ver se a gente acertou o Learning Agility, porque tem esse ponto. A gente não faz todo ano assessment com os sucessores, mas traz depois. Assessment comportamental? De Learning Agility Ah, mesmo. de Learning Agility, tá. Porque a gente usa uma versão simplificada, até pra gente Legal. conseguir disseminar a cultura do Learning Agility. Tá. E aí, depois disso, a gente, nos nossos fóruns, não de calibragem, mas de discussão, a gente checa o potencial, mas tenta por aí. Mas a prontidão acaba interferindo um pouquinho, porque se eu tenho potencial mais de 5 anos para nossa indústria, não faz sentido. A gente fala, então tá, então não vai ser mapeado agora como potencial se é muito longo, porque eu tenho que esperar muito para a pessoa atingir. Legal. Já trabalhei em empresas que 5 anos era o médio prazo. Nossa. E agora, na Alelo, pelo serviço financeiro, ocorre muito rápido. Então, a gente fala, 3 anos o potencial tem que se comprovar em 3 anos. Então, a gente está nesse momento de testar, mas também a prontidão acaba delimitando se a gente vai mapear ou não. Acaba interferindo um pouquinho na avaliação também. Legal. Essa ferramenta que você falou do Learning Agility é uma ferramenta, inclusive nós temos esse curso lá na Escola de Negócios, é uma metodologia que eu passei uns 2 anos estudando, e eu gosto muito porque é só você pensar o seguinte, se eu estou falando que para a pessoa ter potencial, para identificar o potencial de uma pessoa para uma cadeira, para um próximo nível, eu tenho que avaliar qual é a agilidade que essa pessoa aprende. Eu imagino que vocês já devem ter passado por uma promoção na carreira de vocês, e é muito comum, quando você é recém-promovida e você está indo bem naquela cadeira, você ouvir muito a palavra rápido ou ágil. Por exemplo, nossa, como você se adaptou rápido. Nossa, como você se relacionou rápido com a equipe. Nossa, como você aprendeu rápido. Sim. Você percebe que a palavra rápido, ela está inserida dentro desse contexto de um feedback positivo numa nova posição? Então, se eu quero avaliar potencial, o Learning Agility, que é essa agilidade de aprendizado, ele se mostra uma metodologia bastante eficiente. Por quê? Se eu aprendo rápido, e quando eu vou para uma posição nova, uma posição desconhecida, eu preciso aprender rápido, eu preciso adquirir aquele conhecimento o mais rápido possível para que eu consiga me acomodar naquela cadeira, conseguir performar naquela cadeira específica. Então, o Learning Agility ele se mostra ali com essa eficiência porque eu consigo mensurar essa agilidade de aprendizado que a pessoa tem e ali eu diminuir o risco. Eu estou falando diminuir porque é isso que acontece. Quando eu faço um trabalho de plano de sucessão, ele é muito parecido com um trabalho de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção dá para você ter 100% de certeza que o candidato ele vai performar bem, que foi de fato a escolha certa? Não. Ele não é um processo matemático, binário, né? Não é 100%, ou dá certo ou não dá. Você não consegue ter 100% de exatidão, mas aí você começa a veicular instrumentos dentro de um recrutamento e seleção para você minimizar uma possível escolha errada. Então eu faço uma entrevista comportamental, eu faço uma entrevista de fit cultural, eu aplico um teste técnico, eu coloco um assessment comportamental, eu vou colocando instrumentos para que eu minimize uma possível escolha errada. Mas falar que ela vai ser a decisão e a escolha do candidato vai ser 100% certo, isso não é uma verdade. É a mesma coisa no plano de sucessão. O plano de sucessão, eu faço uma avaliação de desempenho, identifico ali, faço uma avaliação de potencial, faço uma avaliação de prontidão e vou colocando instrumentos para que eu possa minimizar essa minha escolha errada, né? Para não tomar uma decisão, não escolher o candidato ou o potencial sucessor errado ali nessa movimentação. No seu caso, Bianca, você tem alguma coisa um pouco diferente disso? Como que você pensa em mapeamento de potencial? Na companhia que eu trabalho, a gente também usa o Learning Agility. É uma metodologia que a gente gosta muito, porque é isso, a gente consegue ver essa questão da aprendizagem. E a gente está implementando na companhia até essa cultura de aprendizagem mesmo, para desenvolver as pessoas nesse sentido. E aí, essa metodologia, ela é muito rica, porque ela consegue trazer, além dessa questão da agilidade,
as diferenças, porque se eu tenho uma pessoa que ela tem uma agilidade bem grande em pessoas, ela não tem uma agilidade tão grande em resultados, ela vai ter um potencial para uma cadeira Legal. mais do que a outra. Sim. Porque, por exemplo, uma cadeira onde exige mais essa agilidade, ela vai estar mais preparada do que, de repente, uma pessoa que tenha uma nota muito boa em resultado, mas não tenha tanto uma de pessoas. Então, mostra essa diferença das pessoas, porque eu, particularmente, eu acredito muito. Todo mundo é bom para alguma coisa. E aí, cada cadeira, ela vai ter a sua necessidade. Então, eu tenho que considerar que a pessoa ela é boa em todas as agilidades. A gente considera, assim, um equilíbrio, né? A gente considera, assim, que ela tem que ser desenvolvida nessas agilidades. Mas, de repente, se ela se destacar mais em uma do que em outra, ela não vai ser penalizada. Porque existem cadeiras que precisam mais de uma do que de outra. E aí, Edgar, eu achei super interessante que você falou disso, né? Que se a sucessão, ele tem essa relação com recrutamento e seleção, porque, inclusive, quando a gente fala de pessoas, a gente não tem garantia, a gente não consegue ter garantia, né? Exato. É legal, até eu adoro o universo do RH, eu me identifiquei porque é isso, é uma descoberta, né? Assim, para umas pessoas funcionam, para outras não, para umas pessoas, uma coisa que acontece de errado impacta muito em uma pessoa que era muito boa em outro lugar, sabe? Então, assim, é um universo que você vai desvendando. Então, é muito interessante essa metodologia do Learning Agility, porque é isso, você vai conseguindo mapear o desenvolvimento, você vai conseguindo mapear, né, o quanto que a pessoa, em uma avaliação ela tá mais, a agilidade X tá mais desenvolvida na outra, a outra cresceu, né, então a gente consegue ver essas oscilações, assim, eu gosto muito dessa metodologia, e eu até vou te devolver uma pergunta, Uhum. que eu tava pesquisando no mercado, inclusive, outras metodologias de potencial, para ver, né, se existem outras, quais são essas outras, e eu não encontrei. Assim, eu não encontrei uma metodologia que seja, que tenha essa estrutura do Learning Agility, não encontrei. Então, eu fiquei bem curiosa, será que não existe uma outra? Inclusive tem uma empresa que chama Thomas International, que eles têm uma metodologia de avaliação de sucessão / avaliação de potencial, só que assim, eu não posso chegar e falar e indicar, porque eu não conheço assim, muito o trabalho deles, nunca apliquei essa ferramenta. Mas é um desafio muito grande encontrar uma ferramenta que você consiga avaliar potencial. Você não encontra no mercado. Exato, é isso, exato. E o Learning, ele tem o formulário, ele tem as perguntas, né? Ele tem essa coisa estruturada. E é difícil de você encontrar uma coisa estruturada no mercado, tirando essa metodologia. É desafiador. Por que é difícil você avaliar potencial? Porque você está fazendo uma análise preditiva, uma análise de futuro. E qual é a certeza? Como que você vai saber? Como que você vai prever o futuro? Porque é isso. Tá falando de potencial, futuro, um próximo passo. Como é que você tem uma ferramenta que ela se mostra ali 100% assertiva? Por isso que Learning Agility, excelente, mas não dá para ter 100% de certeza e ser uma ferramenta segura, ali, 100% segura, que vai dar assertividade. Ou seja, estou avaliando o Edgar para uma cadeira de gerente de RH, mas eu não consigo prever que de fato vai dar 100% certo. Mas eu como RH, eu sempre preciso viabilizar as melhores ferramentas para que a decisão da alta direção ou da empresa como um todo, ela seja o mais assertiva possível. Esse é o nosso papel como profissional da área de RH. Sim. E é por isso que, olha que curioso, né? Teve um post que eu fiz no Instagram, que eu fiz um post com a chamada da seguinte forma: gestão de pessoas não é com RH. E aí eu coloquei nesse post explicando exatamente essa minha linha de raciocínio. E aí teve uma seguidora nossa que ela chegou e colocou assim no comentário: isso é um absurdo. Como assim gestão de pessoas não é com RH? Eu aprendi na minha faculdade que quem faz a gestão de pessoas é sim o RH. E aí eu respondi com o maior carinho para ela, porque eu entendo, porque na faculdade, quando a gente estuda ali, ou quando a gente vai aprender sobre o RH, é levantada essa bandeira que nós fazemos a gestão de pessoas. Inclusive, tem um artigo, que é um artigo muito interessante da Harvard Business Review, que ela fala exatamente dessa forma, que a gestão de pessoas não é com RH. E quem tem que fazer essa gestão de pessoas é o líder. Porque se eu não tenho essa consciência que é a minha liderança que precisa fazer a gestão de pessoas, eu tenho um problema, que é:
Funcionário chegou atrasado. Manda o RH lá falar com ela, dá um puxão de orelha na pessoa para ela corrigir essa questão do atraso. A pessoa não está performando. Eu preciso desligar uma pessoa. E aí, não, chama o RH, vai para o RH. O RH não tem que fazer isso. O papel do RH é municiar a liderança de ferramentas para que esses líderes, sim, façam de fato o trabalho de gestão de pessoas. Então, eu tenho que municiar os meus líderes com um bom processo de avaliação de desempenho, um bom mapeamento de cargos e salários, um bom assessment, independente se for para avaliar potencial, capacitar esses líderes para que eles possam fazer uma entrevista, um recrutamento de seleção ali baseado em competências, ou que ajude ele a fazer essa identificação, capacitar esses líderes para que eles possam dar feedback. Eu poderia ficar passando aqui para vocês inúmeras, N formas. Então, dentro do processo de decisão, onde eu tenho que minimizar esses erros, eu, como RH, eu sempre tenho que pensar nas melhores ferramentas e as melhores metodologias, por mais que elas não sejam 100% assertivas e seguras, mas o meu papel é esse. É prover essas ferramentas para que esses líderes em si, eles tomem as melhores decisões, a empresa, e aí eles sim façam um trabalho de gestão de pessoas, e eu, como RH, eu fico na retaguarda ali trabalhando esse processo de uma maneira ali um pouco mais indireta, tá? Continuando nesse tema dos líderes, e quando... Porque são esses líderes que vão desenvolver esses potenciais sucessores, certo? Que vão criar ali o plano. E quando esses líderes têm essa certa resistência, assim, desenvolver e preparar essas pessoas? Vai muito na linha do que a gente falou, do tipo, olha, para você crescer, você precisa desenvolver essas pessoas. Existe tem situações de empresas que eles oferecem até uma premiação, colocam isso na avaliação de desempenho para que esses líderes tenham uma avaliação ali um pouco mais positiva, se eles fazem esse trabalho. Como é que vocês enxergam esse ponto de estimular essa parte de que esses líderes, para que esses líderes possam desenvolver esses potenciais sucessores? Eu acho que eu acredito muito nessa linha de conscientização, né? De que é papel deles e fazer essa preparação dentro do que eles escolheram de serem líderes, né? Então, que é papel deles, que existe essa questão de, se você almeja uma outra oportunidade, é importante que você tenha uma pessoa preparada para assumir a sua cadeira. Então, muito nesse sentido. Eu já vi lugares na empresa anterior que eu trabalhei que era meta. Então, que você tinha que desenvolver uma pessoa ali, que era uma meta anual, né? Estava dentro da meta e que seria avaliado e que impactaria no bônus, né? E tudo mais. Que era o quê? A conscientização em si só, ela não iria fazer com que os líderes entendessem na velocidade que a empresa precisava. Então, ela precisou desse segundo recurso, que foi incluir na meta. Eu vou incluir na meta do líder, ele tem essa meta de desenvolver um potencial sucessor para a cadeira dele. Então, era uma meta. Às vezes, o que acontecia na companhia era quais líderes terão essa meta, de não ser para todos os líderes. Mas a gente levou também com esse lado de meta, para que eles realmente tivessem esse compromisso. E aí, assim, a ideia era que ao ponto dos líderes irem amadurecendo, a gente não precisasse incluir na meta. Mas a gente usou a meta, a gente entendeu que a meta era um recurso para que a gente garantisse esse desenvolvimento. Né? E muito nessa questão também é uma parceria, né? Não vai ser tudo na mão do líder, né? A gente está aqui para dar as ferramentas, para dar o apoio, o suporte, ensinar, auxiliar no que precisar, mas é um papel do líder. Então, muito nessa parceria e também incluindo nas metas. Perfeito. Onde eu trabalho hoje, a gente não tem essa questão das metas, mas onde eu trabalhei antes, a gente conseguiu, para alguns líderes, a gente incluiu na meta ali anual. Legal. Na Lelo, a gente tem todo o cuidado para fazer parte do processo e virar cultura mesmo, né? Então, começa com o mais simples, que é a avaliação de liderança. Então, tem lá se você fez uma conversa de carreira, feedback, se você, né, não especificamente preparação para sucessão, mas conversas de carreira, de desenvolvimento. Então, a equipe avalia os líderes na avaliação de liderança. Legal. A gente comunica a equipe, que é papel do líder. Então, quando a gente fala, depois da sua avaliação, você tem que ter uma conversa de carreira com o líder e fazer seu PDI.
Antes a gente comunicava só o líder, mas a gente via que não ia muitas vezes. Eles procuravam o RH para fazer o PDI. Então, o que a gente fez? A gente fez ao contrário. A gente manda comunicados, trava de agenda para os colaboradores e fala: você já fez seu PDI? Se não, chame, marque você com seu líder. Então, seja você o protagonista da sua carreira. Então, a gente vai por todos os lados. E uma coisa legal que a gente faz, a gente tem um ritual de reconhecimento. Então, quando você é promovido, meritado, tem uma gratificação, a gente tem o dia do baldinho. Porque você ganha um baldinho físico com bebida, chocolate, aperitivo, essas coisas. E aí, sempre quem faz a promoção para toda a organização é uma reunião online, que todo mundo pode entrar. O presidente sempre está, a diretoria também sempre está. É o líder que conta quem vai ser reconhecido no formato meio de amigo secreto. Então, essa pessoa trabalhou muito, entregou um projeto muito bem, se desenvolveu em liderança. É o Edgar. Então, você foi promovido, pega seu baldinho. Então, a gente valoriza o líder dando para ele o palco para reconhecer a pessoa. E o que a gente vê é que o líder fica mais emocionado, se é possível, do que a pessoa reconhecida, porque ele ama aquele momento. Então, a gente valoriza, a gente tenta colocar vários hacks de cultura para que o líder veja quanto é importante, o quanto faz parte da cultura e, ao mesmo tempo, empoderar a equipe para falar: é papel dele, eu preciso procurar meu líder e, se ele não me procurar, eu vou marcar com ele essa conversa e vou falar do meu PDI, do meu desenvolvimento. E essa legal. bandeira, né, de você levantar o protagonismo da carreira, inclusive a gente faz algumas palestras, workshops com esse tema para algumas empresas, ele é crucial. Ele é crucial. É aquela situação, se eu não recebo feedback, eu preciso ir lá e pedir o feedback. Isso. Eu tenho que assumir o protagonismo, eu tenho que entender que hoje eu sou o principal responsável pela minha carreira. E eu não posso terceirizar isso para uma empresa. Então, a partir do momento que eu peço, olha, seu líder não te dá o feedback, vai lá você e pede. Ele não está se comprometendo com as ações do PDI, vai lá você e chama ele para conversar. Inclusive, isso é visto com bons olhos, porque mostra ali que você está interessado em se desenvolver, em se capacitar, em pensar no seu próximo passo. Então, eu sou um grande defensor ali sobre essa questão de assumir o protagonismo da carreira. Eu não gosto muito desse vitimismo que alguns profissionais fazem. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a pessoa ela terceiriza tanto a carreira para a empresa que até numa situação onde ela quer sair da empresa, ela fala: não, eu não vou pedir as contas, eu vou esperar a empresa me mandar embora. Poxa. Sim. Então, assim, Você está prejudicando a sua carreira, você está prejudicando né? a sua carreira, você está perdendo tempo de vida num lugar onde você passa mais tempo do que com a sua própria família, num lugar que você não se sente bem. Chega domingo, começa a tocar a música do Fantástico, a pessoa entra em desespero porque ela não quer ir trabalhar no dia Verdade. seguinte, ela está insatisfeita, e aí ela simplesmente: não, eu quero sair da empresa, mas vou esperar a empresa me mandar embora. Isso passa 6 meses, 1, 2, 3. É um desserviço com o profissional e com a própria empresa. E fica aquele cabo de guerra de a pessoa insatisfeita na empresa e a empresa, por sua vez, não satisfeita com o colaborador, e permanece aquela situação insustentável, entende? Sim. Então, é muito importante ter esse protagonismo para que a pessoa possa se desenvolver, para que a pessoa de fato tome as decisões e assuma esse protagonismo, para que ela cresça, desenvolva, faça um trabalho ali em outra organização. E tá tudo bem, eu sei que existe uma questão financeira nesse processo, porque às vezes fala assim: Edgar, eu entendi que eu preciso sair da empresa, mas e como que fica a minha questão financeira? Faz uma transição. Você não precisa ir lá e pedir desligamento da sua empresa para você procurar uma outra coisa. Vai tocando em paralelo. Tenta agendar as entrevistas num horário que não comprometa a sua jornada de trabalho, mas vai procurando uma outra coisa em paralelo. Sim. Porque aí, dessa forma, primeiro, isso inclusive tem um estudo científico que mostra que as pessoas que fizeram um estudo onde os recrutadores eles deram preferência para as pessoas que estão trabalhando numa transição profissional, num processo seletivo. Então, primeiro, é interessante, antes de você sair, você participar de processos durante a sua posição atual, na posição que você ocupa, tá? Então tem essa questão da própria preferência do recrutador. E 2, existe também um fator emocional. Quando você sai para procurar uma vaga,
fora do mercado, já fica uma questão um pouco mais apelativa ali, você já fica um pouco mais vulnerável para tomar essas decisões. Sim. Então, é muito importante, né, para a gente fechar aqui o nosso podcast, ter esse protagonismo de carreira, porque é dessa forma que eu consigo ter esse protagonismo, que eu consigo enxergar esses próximos passos em relação à minha carreira e principalmente ser considerado como um talento que eu falei lá no início. Sim. Perfeito. Quando eu tenho esse talento, quando eu sou uma pessoa diferenciada, que eu tenho uma performance, tenho esse potencial, que é essa agilidade de aprendizado, eu tenho um trabalho que eu entrego acima do que é esperado pela empresa, eu consigo pensar em próximos passos e fazer um trabalho de sucessão muito bem elaborado. Então, sem sombra de dúvidas, acho que foi muito interessante esses pontos que vocês trouxeram, foram bem na linha aqui do roteiro que a gente montou, para a gente abarcar os principais pontos de sucessão e sem sombra de dúvidas aqui nós tivemos aqui conceitos, métodos, práticas, histórias do quanto é importante a gente ter um trabalho de sucessão. É só assim que eu consigo garantir o que vocês falaram no início, a perpetuidade do negócio, que eu consigo ter longevidade em qualquer tipo de empresa. Se eu não tiver isso, com certeza, a minha empresa ela não vai progredir, eu não vou ter as pessoas se desenvolvendo. Então, o plano de sucessão ele entra ali como uma parte crucial do processo. Para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem indicações de livros para o pessoal de RH que tá assistindo aqui a gente, né? Que é um profissional ali que está sempre buscando em conhecimento, capacitação. Vamos começar com você, Bianca. Qual é um livro que você indica aí? Pode ser de desenvolvimento pessoal ou da própria área de RH. Um livro, o melhor livro que você leu, que você indica aí pro profissional que tá assistindo a gente. Nossa, você me pegou. Tem vários, né? Tá difícil agora. Olha, um livro que para mim, assim, foi um livro muito importante, foi o Comece pelo Porquê, Legal. que é um livro que eu acredito que ele te traz estratégias de como que você conecta o seu propósito de vida à sua vida mesmo, em todas as esferas. Que você não precisa necessariamente ter um propósito de vida pessoal e outro profissional, que você consegue linkar isso. Então eu gosto muito desse livro que ele traz isso, né? E ele linka com as organizações, e ele fala da estratégia, e ele fala do qual que é a diferença de você seguir com um propósito, você seguir sem propósito, e aí você pode aplicar tanto na sua vida profissional como pessoal, mas principalmente de você entender que você consegue levar isso pro profissional, né? Então, volto no que eu falei no início, assim, eu não preciso trabalhar só para ganhar dinheiro, né? Eu posso trabalhar para ser feliz e para ter satisfação daquilo que eu faço. Então, esse Comece pelo Porquê, ele me abriu muito a mente para isso. Foi um livro importante para mim nesse processo. Teve um livro que eu li, assim, não necessariamente ele fala sobre o tema, né, mas eu achei que ele agregou muito para minha carreira enquanto recursos humanos, que foi o Equipe de Alta Performance, Legal. do Patrick Lencioni. Eu acho que a metodologia que ele fala, né, do começar pela confiança e ir construindo a pirâmide, né, eu acho que faz muito sentido, e aí em todas as esferas, e ele fala muito do líder, né, mas o quanto que a RH também tem esse papel de construir a confiança com o líder, né, de falar que, né, de trazer para o líder as ferramentas que ele pode transformar a equipe dele numa equipe de alta performance, que ele pode, né, transformar ali o ambiente que ele está inserido. Então, eu acredito muito nisso, que a confiança é a base de tudo. E aí, em tudo, no RH, eu acho que o RH, as pessoas precisam ter confiança com o RH, e o RH precisa transmitir essa confiança, tanto para os líderes quanto para os demais colaboradores. Então, eu acredito que uma organização de sucesso, ela começa com isso, né? O RH tendo essa confiança e as pessoas estarem tranquilas que é um time que realmente se preocupa com as pessoas, né? Com o link das pessoas com o negócio. Então, foi um livro que agregou bastante para mim também. E livros mais técnicos, assim, geralmente eu busco outros recursos, né, mais voltados, assim, eu ouço mais vídeos no YouTube, mais cursos, né, eu gosto bastante dessa questão dos cursos, mas de livros, eu acho que esses dois me marcaram bastante, eu indico muito. Legal. E você, Beatriz? Esses são excelentes, tô aqui pensando. Vou trazer dois também. Acho que o primeiro é um que eu gostei bastante e eu recomendo sempre quando eu faço alguma mentoria, que é Descubra seus pontos fortes. Legal. Eu acho que é uma outra abordagem, né? Eu, pelo menos, sempre pensei que eu deveria focar no que eu
teria que trabalhar, Sim. não nos meus pontos fortes, né? Esse livro abriu minha cabeça para outras formas de desenvolvimento, e eu gosto muito de trabalhar com esse livro em mentorias, então acho que é quando a gente tem autoconhecimento, descobre os Sim. pontos e consegue potencializar. Então acho que falando um pouco de sucessão, de plano também, como a gente se descobre, se desenvolve. E um outro que a gente, assim, vai e volta, o time que eu trabalho, a organização, é a Organização Sem Medo. Pra gente falar de segurança psicológica de times, o quanto é importante. Legal. Então, eu acho que é uma nova visão. Também tem essa parte do papel do líder muito central também em promover esse ambiente pro time. Então, minha recomendação vai com esses dois. Que legal. Nossa, é legal essa metodologia dos pontos fortes, a gente trabalha bastante na empresa que eu trabalho e é incrível, porque é isso, você tira o viés do que você precisa sempre desenvolver alguma coisa e esquecer dos seus pontos fortes, né? Então, você olha para os seus pontos fortes e como que você usa eles para se descobrir cada vez mais e potencializar eles no seu dia a dia. Perfeito. Eu também gosto muito desse livro. Faz muito. Inclusive, tem Muito uma bom. versão nova, né? Tem duas versões. A que eu tenho lá é antiga, mas saiu uma versão 4.0. Ah, 4. Eu fiquei sabendo que tem uma nova aí, tem mas uma que nova versão. a antiga é ótima, continua, gente. A nova eu não li ainda, mas deve ser excelente também. Bom, eu vou indicar. Nós falamos bastante sobre líderes aqui, e o principal livro de liderança, que foi o que eu mais gostei, é o Pipeline de Liderança do Rancharan. Sem sombra de dúvidas, ele é o principal livro ali que você pode ler. E eu indico ali para vocês esse livro, Pipeline de Liderança. O Rancharan, ele traz ali alguns conceitos, uma forma ali de fazer esse trabalho de liderança. E nós, como RH, a gente precisa estar conectado com a liderança. Como que o pessoal te acha no LinkedIn? Seu nome. Meu LinkedIn é Bianca Gregório Bezerra. Legal. Tá ali meu nome completo mesmo, então consegue me achar aí dessa forma ali, desenvolvimento organizacional, dá pra me diferenciar. Legal. E você, Beatriz, como que o pessoal te encontra no LinkedIn? É Beatriz Temeghini, um nome mais diferente, mas vai achar lá também, ou pela página da Alelo também, só procurar lá que tem nos colaboradores, segue a gente também lá. Que legal. Bom, chegamos então ao final de mais um episódio aí do nosso podcast. Sigam o nosso perfil ali no Instagram, Escola de Negócios do RH. A gente publica conteúdos para que o profissional de RH possa ter uma atuação mais estratégica, sair um pouco do operacional e ter uma atuação mais estratégica. Vocês podem acompanhar também o meu perfil colocando lá Edgar Nascimento. Vocês vão encontrar o meu perfil ali no LinkedIn, tá? Que é a principal rede que eu utilizo atualmente. Eu quero agradecer a presença de vocês, Bianca, Beatriz. Foi incrível, deu pra gente explorar bastante a parte de plano de sucessão. E nós vamos voltar com novos episódios aqui. Inclusive, se vocês quiserem deixar sugestões de temas, podemos falar sobre recrutamento e seleção, educação corporativa, Nine Box, diversos temas ali que nós abordamos, inclusive nos cursos da Escola de Negócios. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Não esqueça de deixar um curtido aqui, se você está ouvindo no Spotify, marca 5 estrelinhas. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o gostei aí, para a gente voltar com novos conteúdos. Obrigado, meninas. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.